segundo livro de Crônicas, capítulo de número 6, nós vamos ler tão somente o versículo 18. Amém, glória a Deus. E se tiver alguém ao seu lado sem a Sagrada Escritura, você encosta aí do lado e divida, né? Divida a leitura para que todos possam participar. Amém, igreja? Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Está escrito, palavra de Deus. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado? Olha, é uma pergunta se verdadeiramente Deus habitará, está no futuro, na terra com os homens. Sim e não. Não, porque a terra, lá em Isaías está escrito que está contaminada. E é impossível Deus habitar aqui como foi no princípio, quando não havia o pecado. Então, por enquanto, não. Não tem como Deus habitar na terra com os homens. Mas tem o sim também, porque nós vamos aprender aqui que as profecias levam a nossa esperança para no final dos séculos Deus voltar a habitar na terra dos viventes com os homens. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite com Ele, o Espírito Santo, nosso divino tutor. Então eu vou reler pela segunda vez e a igreja vai repetir com essa alegria que vocês estavam aí cultuando a Deus, esse Deus trino. Vou reler e a igreja repete em seguida. Vamos lá? Mas dá para melhorar isso aí. Nem parece que comeram arroz com feijão, mocotó hoje. Mas, ô glória, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que tenho edificado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Justo, a tua palavra mais uma vez vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao teu servo, naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a tua palavra, então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação, e abra-nos a porta da tua palavra, e revela-nos os segredos do teu reino, para que Jesus Cristo apareça nessa noite, diante da sua noiva, a tua igreja, para a tua glória, Pai. E a igreja diz, amém, Jesus. Se assente, dando glórias a Deus, e abrindo os teus ouvidos para o que o Espírito Santo vai nos ensinar nessa noite. Veja só, noiva de Jesus Cristo. Aleluia! O primeiro templo a ser levantado nesta terra, o primeiro templo a ser levantado nessa terra, não foi feito por mãos humanas, mas sim pelas próprias mãos de Deus, o Criador de todas as coisas. Literalmente, Ele colocou a mão na massa e do pó Ele formou o homem. E do homem Ele extraiu a mulher. O primeiro templo a ser levantado na terra. E isso para que o seu Espírito Santo viesse habitar dentro do homem
e dentro da mulher, que foi criado por Jeová Elohim como templo santo, imaculado, sem pecado, para a morada do seu Espírito Santo. Este templo humano foi criado por Deus com este propósito. Põe isso na tua cabeça. Para que Ele, por meio do seu Espírito Santo, faça morada na sua casa, no seu templo vivo, o homem, a mulher. Diferente dos anjos, que são espíritos ministradores, o homem criado com carne e ossos é a única criatura dentro do universo e fora dele, criado na condição de receber o Espírito do Deus Criador. Olha, o Espírito Santo não habita dentro dos anjos, que são espíritos. Portanto, o homem e a mulher é a única criatura vivente criada por Deus nessa condição de receber o seu Espírito Santo. Isso é um privilégio sem igual. E isso porque você e eu fomos criados à imagem de Deus e à sua semelhança, diferente dos anjos. Mas por conta do pecado, igreja, o pecado inicial, e vocês conhecem a história, Deus ficou impedido de, com o seu Espírito Santo, fazer morada no seu templo, que foi criado pelas suas próprias mãos. A comunhão é quebrada, sacrifícios de animais começam a surgir, pois o homem agora procura aproximar-se de Deus e tê-lo de volta na sua vida. O pecado agora derrubou este primeiro templo, um templo humano, uma tenda móvel, que se move, que anda, que fala, que ouve, que tem sentimentos, que ama, que perdoa, mas agora por conta do pecado também chora, sente ódio, raiva. O homem está procurando aproximar-se de Deus e tê-lo de volta, mas o pecado está presente fazendo barreira entre os tais. Desde Abel até Moisés, igreja, não existiu templos de pedras na terra para Deus. As pessoas o cultuavam e o adoravam ao ar livre. Somente com a saída do povo de Israel do Egito rumo a Canaã, terrena prometida por Deus, durante as suas jornadas no deserto, foi que surgiu o primeiro templo, feito por mãos de homens, para Deus vir com a sua glória e marcar presença. Foi aí que Deus mandou Moisés construir um santuário para ele habitar no meio do seu povo. Não ainda dentro do homem e dentro da mulher, pois a questão do pecado ainda não foi resolvido, não foi tratado. Logo, o pecado está impedindo de Deus, com seu Espírito Santo, fazer morada dentro do templo humano, o homem e a mulher. Agora veja o que vai acontecer quando Moisés, sob a ordem divina, lá no Monte Sinai, vendo o modelo do tabernáculo divino, para aqui na terra construir um igual, para que Deus venha, desça e habite no meio do seu povo, no meio do povo. O tabernáculo vai servir de proteção para Deus não aniquilar, não destruir o mero mortal. Deus é santo e nós sabemos que se Ele voltar nesta terra, como Ele visitava os nossos pais antes do pecado, este planeta não vai suportar. E o homem e a mulher muito menos por conta do pecado. Porque onde Deus se faz presente,
se manifesta como Ele é, a sua glória, a sua santidade é sem igual, tão tamanha, que ela fulmina o pecado onde ele estiver, e aí o homem, a mulher, os pecadores vão juntos. Então o tabernáculo está aqui como proteção para que a santidade de Deus, a glória de Deus, não fulmine o povo de Israel. Você está entendendo? Agora veja o que vai acontecer quando Moisés termina de edificar, levantar esse templo móvel, essa tenda móvel, esse tabernáculo. Olha o que vai acontecer no livro de Êxodo, no finalzinho, no capítulo 40, a partir do versículo 33, veja o que vai acontecer. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Versículo 34, olha o que vai acontecer. Depois que Moisés terminou de construir o tabernáculo, a tenda móvel, o primeiro santuário, o primeiro templo para Deus. Então, a nuvem, qual nuvem? Essas atmosféricas que a gente vê? Não. É aquela nuvem que apareceu lá no Monte Sinai, a nuvem teofânica, nuvem de glória, na qual Deus se manifesta. É essa nuvem. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Encheu de tal maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo, uma coluna de fogo, estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quando Moisés termina de edificar o templo, o tabernáculo, Deus o enche com a sua presença, com a sua glória, com seu Espírito Santo. Mas o propósito dele qual é? É alcançar o homem e a mulher. Esse é apenas um templo transitório passageiro, porque na verdade ele vai permanecer até o povo de Israel chegar na terra prometida. Eles vão dar início às suas jornadas no deserto, e como esse tabernáculo, ele é uma tenda móvel que desmonta e monta, e no momento em que a nuvem avança de dia, ou a coluna de fogo à noite avança, eles desmontam o tabernáculo, os sacerdotes, os levitas, separados para este ministério, e vão seguindo as suas jornadas. De dia, a nuvem teofânica do Senhor, fazendo sombra, porque é um calor escaldante, 40, 50 graus Celsius de dia. À noite, a coluna de fogo, para aquecer os filhos de Deus, o povo de Deus, porque despenca a temperatura e cai lá para 0 graus Celsius. E a coluna de fogo está ali, a presença de Deus, para aquecê-los. E também manter distante as serpentes, os escorpiões, os salteadores. Deus está presente através do tabernáculo, conduzindo o seu povo. E detalhe, o tabernáculo sempre fica no centro. O centro de todas as atenções, de todos os ministérios, é o Deus de Israel. O tabernáculo sempre vai ficar no centro. Na vanguarda, 3 tribos. Na retaguarda, 3 tribos. À direita, 3 tribos.
À esquerda, 3 tribos. Se o tabernáculo para, porque Deus parou, Deus está rodeado pelas 12 tribos de Israel. Quando Deus avança, as tribos avançam e cada uma no seu devido lugar, em volta do Deus Todo-Poderoso. Deus está habitando no meio do seu povo. E isso até chegar à terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, a história vai se repetir. Quando eles chegam na terra prometida, Deus mostra para Davi, mais uma vez, o seu modelo do templo que Salomão vai levantar, vai edificar. Dessa vez, um templo de pedras, que será fixado e vai ficar ali, imóvel, porque o povo de Israel chegou na terra prometida. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e agora o seu povo está no lugar de descanso, na terra prometida. Deus cumpriu a promessa. Deus trouxe o seu povo para a terra que emana leite e mel. E aí, como Deus mostrou para Moisés o modelo do tabernáculo, Deus mostra para Davi o modelo do templo de pedra, templo fixo. Mas quem vai construir? Salomão, seu filho. Quando Salomão acaba a obra de construir o segundo templo para Deus, templo feito por mãos de homens pecadores, a mesma história vai se repetir. No capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, versículo 1. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 41 do capítulo 6. Levanta-te, pois, agora. Quem está falando? Salomão. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Versículo 1 do capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Olha aí o elemento fogo. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor, olha a nuvem teofânica outra vez. Fogo e nuvem. E a glória do Senhor, a nuvem teofânica, encheu o templo. Ou seja, Deus ouviu, Deus recebeu, Deus desceu e encheu o templo de pedras com a sua presença santa. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Do mesmo jeito que Moisés não pôde entrar, porque lá dentro estava o Todo-Poderoso. E a questão do pecado ainda não foi resolvida. Mas Deus não quer ficar dentro do templo de pedras. Deus, na verdade, está de olho em você e em mim. Assim como ele estava de olho no povo de Israel. Eu quero, na verdade, fazer morada dentro deles, porque eu os criei nessa condição de receber o meu Espírito. Esse privilégio nem os meus serafins, nem os meus querubins, nem os meus arcanjos e anjos, a nenhum deles eu dei esse privilégio. Mas ao homem e à mulher, que eu criei a minha imagem e semelhança, a eles sim eu darei o meu Espírito Santo. Porque os anjos não são trino, como eu, diz o Senhor, sou um Deus trino. O homem eu criei a minha imagem e semelhança, dotado de corpo físico, alma e espírito. Como o nosso Deus é Deus trino. 3 são os que dão testemunho nos céus: nosso Pai querido, a sua palavra, que é Jesus o nosso Salvador, e Ele, o Espírito Santo. E os 3 são um. É mistério de Deus. Quando chegarmos lá, a gente vai entender direitinho como é que funciona esse negócio tão maravilhoso do nosso Deus
Criador. Eles não podem entrar no templo, porque Deus está lá dentro com a sua presença, no meio do povo. Veja, Deus está no meio do povo, mas não ainda dentro do homem, dentro da mulher. O pecado está fazendo separação entre os tais. Na verdade, igreja, o tabernáculo construído pelas mãos de Moisés e o templo construído pelas mãos de Salomão, na verdade, não podem conter a presença sublime, na sua plenitude, do Deus Criador de todas as coisas. Na verdade, tanto o tabernáculo como o templo de Salomão são apenas uma sombra profética, apenas atos proféticos apontando para a profecia de Deus de que o templo humano, o corpo do homem e da mulher, vai receber o Espírito de Deus dentro de si, fazendo morada em si. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens pecadores. É impossível Deus fazer morada nestes santuários. Aqui é um templo de tijolos. Foi construído para Deus, consagrado a Ele em nome de Jesus, para ser um ponto de pregação. Deus aceitou. E Deus se faz presente através do Filho Jesus e o Espírito Santo. O melhor de tudo é que Deus não somente faz presença dentro desse lugar, mas hoje Ele já está fazendo morada dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Porque a questão do pecado já foi resolvida lá na cruz do Gólgota. Alguém pagou o alto preço, aniquilou o pecado, purificou o homem e a mulher com seu sangue, e o seu nome é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje Deus faz morada dentro do homem e da mulher com o seu Espírito Santo na sua igreja, por causa dele, Jesus, o nosso Salvador. Mas aqui Deus ainda não cumpriu a sua promessa, a sua profecia. Deus, na verdade, Ele quer fazer morada dentro do homem e da mulher. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 10, porque Deus com suas mãos edificou o primeiro templo neste mundo, o corpo de Adão, o corpo de Eva. Primeiro templo, criado para morada do seu Santo Espírito. Este caiu, tombou ao pó, virou pó. E Deus agora, Ele vai outra vez repetir a mesma história. Ele vai edificar um segundo templo. E isso Ele vai fazer no ventre de uma virgem. Portanto, no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 1, nós vamos descobrir que segundo templo é este. Que no ventre de uma virgem, Deus vai edificar e vai enchê-lo com seu Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus. Preste atenção. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, olha aí as profecias, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz... Quem que está entrando no mundo aqui? Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
Quando Cristo Jesus está dando entrada neste mundo, através do ventre de uma virgem, Maria, ele dá entrada dizendo para o Pai: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha o segundo tabernáculo, olha o segundo templo edificado pelas mãos de Deus, o Criador. Versículo 6, holocaustos e oblações pelo pecado, Jesus falando, quando estava dando entrada no mundo espiritual, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu, teu filho, Jesus Cristo, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. No ventre de Maria, pela virtude e poder do Espírito Santo, um corpo começa a ser gerado, sem pecado, sem a semente do homem, sem o sêmen de José. Apenas Deus, com seu Espírito Santo, começa a formar um segundo tabernáculo. O tabernáculo de Deus com os homens vai surgir agora na terra dos viventes. Jesus Cristo, a palavra vai se fazer carne. E ele diz: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, meu Pai, a tua vontade. Qual vontade, igreja? De qual vontade Jesus está falando aqui? Dentre tantas que ele vai fazer, a vontade do Pai, a principal é essa: é de que venham tornar o homem propício de ser templo de morada do Espírito de Deus. É isso. Através de Jesus, o tabernáculo de Deus com os homens vai ser agora possível. Deus o Pai, com seu Espírito Santo, fazer morada dentro do homem e da mulher. Através de Jesus Cristo, o seu tabernáculo com os homens. E como isso vai acontecer? Através do batismo nas águas. Aos 30 anos, Jesus é batizado por João nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus sai das águas, os céus se abrem e o Pai então libera o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre o tabernáculo de Deus com os homens, essa tenda móvel que se move, que anda, que fala, Jesus. E o Espírito Santo repousa sobre ele e começa a fazer morada. Porque o Deus Trino nunca esteve separado. E agora, cheio do Espírito Santo, o tabernáculo de Deus com os homens, Jesus Cristo, ele vai se movendo com o seu ministério público. E a mesma história se repete. Na vanguarda de Jesus Cristo está parte das 12 tribos de Israel. Na retaguarda vem também uma multidão de judeus. À mão direita de Jesus tem mais judeus. Do lado esquerdo tem outra multidão de judeus. As 12 tribos de Israel estão cercando o tabernáculo de Deus com os homens. E sem eles perceberem, Deus está começando a cumprir a sua promessa. Eu vou sair de dentro do templo de Salomão para fazer morada dentro de você, homem e mulher, porque o meu tabernáculo, santo e imaculado, o meu filho Jesus já está na terra, entre vocês. E Jesus está no meio do seu povo, mas ainda não dentro de cada homem e de cada mulher, porque a cruz ainda não chegou. E aí esse tabernáculo móvel vai andando, e à medida que Jesus vai avançando, ele vai realizando sinais, prodígios e maravilhas. Ele vai curando os doentes, vai libertando os oprimidos do diabo. Certa vez, ele com a sua multidão, jubilante, triunfante, alegres, cheios de gozo, porque o tabernáculo de Deus com os homens está na terra e está operando maravilhas. Só alegria, só glória. Aquela multidão movida de alegria se depara com uma outra multidão que vem na contramão. E é uma multidão carregada de tristeza,
de pranto, de lágrimas, porque no meio daquela multidão vem no centro dela uma mulher viúva, já não tem um marido, e o seu único filho morreu também, a viúva de Naim. No centro daquela multidão, onde está a viúva de Naim, onde está o espírito de morte, no centro daquela multidão, causando terror, tristeza, desesperança, muita lágrima, vem Jesus, o príncipe da vida, cheio do óleo da alegria, cheio do Espírito Santo, com a multidão jubilante. E quando essas duas multidões se encontram, o espírito de morte de lá na contramão com Satanás, o ceifador de almas, vê de cara o Filho de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Satanás começa a bater a cadela seca uma na outra, os demônios entram em desespero, e o espírito de morte já começa a sair de fininho, porque sabe que o príncipe da vida vai operar uma maravilha. E quando as duas multidões se encontram, nosso meigo Nazareno Jesus ordena a multidão parar com a sua presença, e ele olha para aquela pobre viúva e diz: mulher, não chores. Ela poderia dizer: como não? Quem é você? Você conhece a minha dor? Você sabe que eu sou viúva e o meu único filho Deus também levou? Quem é você para dizer: não chores, você está no meu lugar? Se ela dissesse essas coisas, Jesus diria: sim, eu vim para ocupar o seu lugar de dor. E eu vou para a cruz e tomarei sobre mim e levarei todas as suas dores, sofrimentos, pecados e maldições. Jesus diz: mulher, não chores mais. E com virtude e poder, através do Espírito Santo, ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, a morte já estava a quilômetros de distância. E Satanás, eu posso até imaginar, lá na esquina, na encruzilhada, só espiando de longe. Jesus, com a sua destra no esquife, diz: jovem, eu te digo, levanta-te, porque sou eu, o príncipe da vida, que estou ordenando. E o que foi que aconteceu à igreja? Na mesma hora, aquele jovem foi ressuscitado, levantou-se, ficou sentado no esquife, e aquela mãe parou de chorar, e aquela multidão possuída de tristeza, de lágrimas, de choro, começaram a glorificar o Deus Criador dos céus e da terra, porque Jesus estava ali resolvendo o problema do pecado. Aleluia! Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. O propósito de Deus vai ser alcançado e vai ser cumprido. E antes da cruz, Jesus ele visita pela última vez o templo de Salomão. Tudo começou com um templo lá no Éden. Por causa do pecado tombou e virou pó. Tudo começou com o segundo templo, dessa vez feito por mãos de homens, o tabernáculo. Tudo começou lá. Com o terceiro templo, sendo o segundo construído por mãos de homens pecadores, Salomão e o povo de Israel. Mas agora, a gente se depara com o quarto templo, o segundo feito por mãos de Deus. A gente se depara com Jesus, esse templo vivo. E pela última vez ele entra no templo de Salomão. 3 anos e meio antes ele entrou lá e purificou o santuário de Deus, que já estava profanado com a injustiça do comércio de Anás e Caifás. E agora, no final do seu ministério, ele entra pela segunda vez, sendo a última, para a purificação do templo, que tinha sido profanado. E Jesus, ele expulsa agora não só os que vendem, mas também os que compram. E quando os judeus, e quando os sacerdotes, os escribas, anciãos, a turba, a multidão, vê Jesus fazendo aquele limpa, tomado de ira santa, mas sem pecar, eles vão questionar Jesus com que autoridade ele está fazendo aquilo.
Portanto, no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, a gente vai ver isso aqui e vai finalizar a mensagem. A partir do versículo 13, onde Jesus vai purificar o templo. O tabernáculo de Deus com os homens, cheio do Espírito Santo, está dentro do templo de Salomão, construído pelas mãos de pecadores. Olha o contraste. Deus já não está mais dentro do templo de pedras. Deus agora está dentro do seu tabernáculo vivo, Jesus Cristo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito uma zorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse Jesus aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa, do teu templo, me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Com que autoridade fazes isso, Jesus? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo. Olha só, derribai este templo. Jesus não disse: derribai esse templo, apontando para o templo de Salomão. Ele disse: derribai este templo, ou seja, o seu próprio corpo. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Olha aí, olha a confirmação de que o corpo de Jesus é o templo feito pelas mãos de Deus através do Espírito Santo ali no ventre da Virgem, para ser cheio com o seu Espírito Santo, e através de Jesus, Deus com o seu Espírito Santo vir fazer morada dentro do homem e da mulher. Olha aí a confirmação. Mas ele falava do templo do seu corpo. Agora sim, igreja, o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens está esta tenda móvel com as 12 tribos de Israel em sua volta. Agora sim, Deus está mostrando na prática que o seu Espírito está habitando dentro de um homem. O primeiro homem na terra a receber o Espírito de Deus na sua plenitude, Jesus. Sem pecado, sem mácula, sem mancha. Jesus, ele vai continuar o seu ministério agora, vai finalizá-lo, e por conta dos nossos pecados, o seu corpo, templo da santa morada de Deus, tabernáculo de Deus com os homens, vai tombar ao chão também. Por conta dos nossos pecados, Jesus vai tombar ao chão. Mas diferente do primeiro Adão, que por conta do seu próprio pecado tombou ao chão, virou pó e está lá até o dia do juízo final, Jesus é diferente. Ele vai tombar ao chão, vai colocar o seu corpo dentro de uma tumba fria, mas não vai ficar lá e o seu corpo não vai virar pó, porque ele não tem pecado próprio. Ele vai tombar ao chão por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia, igreja, ao terceiro dia, o mesmo Espírito de Deus que estava habitando dentro dele vai levantá-lo dentre os mortos, ressuscitado, para nunca mais morrer. É aí onde Deus vai resolver definitivamente o problema do pecado. E através do sangue do seu Cordeiro, será possível agora o Espírito Santo fazer morada dentro do homem e da mulher, porque este foi o plano de Deus desde o início, lá no Éden. Fiquemos todos de pé. Jesus ressuscitado dá ordem para a sua igreja, através do santo episcopado, fazendo linha de frente na batalha contra Satã. E atrás do santo episcopado vem a grande comissão, a igreja.
agora cheia do Espírito Santo, revestido do alto com poder. Por isso que somos pentecostais. Jesus nos batizou com seu Espírito Santo e com fogo. Para quê, igreja? Para a gente seguir nessas jornadas desse deserto, deste mundo que jaz do maligno, onde está infestado de serpentes e escorpiões do inferno, demônios, até chegarmos na Canaã, a terrena, não, a celestial. Enquanto esse dia não chegue, em que Jesus nos busque para nos levar para Canaã de cima, nós estamos cercados pelos anjos de Deus. E a coluna de fogo dele, o Espírito Santo, está dentro de nós. E a glória de Deus, Jesus Cristo, também está dentro de nós. E com eles, Jesus de mãos dadas com o Espírito Santo, a igreja vai seguindo militante e triunfante, abrindo brechas nas fileiras do exército de Satanás para resgatar os pecadores, para que eles também, perdoados por Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, quando tudo terminar e formos levados no arrebatamento e encontrarmos com nosso eterno Salvador Jesus, cheios do Espírito Santo, vai cumprir Apocalipse capítulo 21. E vamos finalizar a mensagem. E vi um novo céu e uma nova terra. Mas verdadeiramente Deus habitará com os homens na terra? Nessa daqui não, porque ela está reservada para o fogo do juízo final. Essa aqui vai para o Beleléu. Essa casa não presta mais. Porque virá o novo céu e a nova terra que Jesus prometeu. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus, igreja, limpará dos seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não haverá, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, Jesus Cristo, disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem prometeu não falha. Está chegando o tempo, igreja. Está chegando o tempo, igreja. Veja, hoje nós somos o templo de Deus. Mas amanhã, nesse futuro próximo, Deus será o nosso templo. Hoje nós somos o templo de morada do seu Espírito. Mas aqui, Deus será o nosso templo, a nossa casa. Hoje nós choramos, pastor, pela morte de um ente querido, pela partida do cônjuge que quebrou a aliança. Hoje nós choramos, sentimos dores, adoecemos e tombamos ao pó, apesar da alma estar salva. Mas virá o dia em que Deus, o nosso Pai, vai enxugar das nossas lágrimas, vai enxugar as nossas lágrimas do nosso rosto. Ele não será nenhum anjo, nenhum querubim, será o nosso próprio Pai. Vai enxugar as tuas lágrimas, vai enxugar as minhas lágrimas, e não haverá mais tristeza, nem morte nenhuma, porque as primeiras coisas já são passadas. Eis que Jesus fez nova todas as coisas. Até que esse dia chegue, caminhemos rumo a Canaã celestial.
fazendo a obra do Todo-Poderoso, pescando homens e mulheres, para também serem templos vivos da morada do Deus vivo, para que recebam também o Espírito Santo.